Hora de conversar com Carlos Andreasa. Perdão. Assunto de hoje: reforma tributária, desoneração da folha de pagamento, possibilidade de uma nova CPMF. Há muito que tratar a respeito desse assunto, Andreasa. Bom dia para você. Fala, Megali. Alô, pessoal. Carla Begato, Opa. Sheila Magalhães, Bom dia. nossos ouvintes queridos. É o que eu chamo, Megali, de ciclo de desconfiança, o que lastreia o debate sobre esses temas, todos eles muito costurados. Ontem houve, e é um fato muito importante, um acontecimento importante, um encontro entre Paulo Guedes, ministro da Economia, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Eles estavam afastados, e isso declaradamente, algumas vezes em entrevistas, inclusive a mim. O Rodrigo Maia disse que não falava com o ministro da Economia, que não fazia questão de falar com o ministro da Economia, que teria sido muito injusto, agressivo com o parlamento e que lhe bastava falar com os técnicos do Ministério da Economia para tocar a agenda. Mas ontem houve esse encontro, institucionalmente muito importante, que teve como mérito a apresentação do que seria a reforma tributária do governo Bolsonaro, isso em linhas gerais. Esse fato é importante também porque a principal razão para o Congresso desejar derrubar o veto do presidente à desoneração da folha de pagamento, portanto, mantendo esse benefício até o final de 2021, estendendo por mais um ano a desoneração da folha de pagamento sobre 17 setores da economia, é a desconfiança. A razão por que o parlamento quer derrubar o veto do presidente é porque desconfia do governo em vários aspectos, especificamente no que se refere à reforma tributária. O parlamento brasileiro não acredita que o governo consiga apresentar algo em matéria de reforma tributária e toca sua própria agenda. E, a rigor, sejamos justos, o histórico de promessas e recuos do Ministério da Economia, do governo Bolsonaro, sobre a reforma tributária, mas não apenas sobre a reforma tributária, é muito robusto. Justifica essa desconfiança. Por que eu vou acreditar? Porque, vejam, essa é a contrapartida aludida pelo Ministério da Economia. Não derrubem o veto, mantenham o veto, porque na nossa reforma tributária que nós vamos apresentar, estão para apresentar essa reforma tributária desde o ano passado, há muito tempo. Mas diz o governo, nós apresentaremos nos próximos dias uma reforma tributária em que estará contemplada a desoneração, inclusive mais ampla, para mais setores da folha de pagamento. Vejam o ciclo da desconfiança, mas o parlamento não acredita. O parlamento não acredita que o governo seja capaz de apresentar um projeto de reforma tributária consistente que atenda essa questão que é importante para o parlamento da desoneração. Então vejam, desconfiança, 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 e nós presos a isso. A reforma tributária é importantíssima, vejam. Ontem a Sheila Magalhães falava para esclarecer isso com o Orengo, nós não vamos pagar menos impostos. É uma reorganização que mexe com interesses de setores, é muito difícil fazer isso. E aí surge, né, relativamente a esse debate, a possibilidade do que se tem chamado de nova CPMF, que seria um imposto sobre pagamentos digitais, pagamentos feitos online, na internet, tudo mais. Isso que fazemos, 0,2%. Mas isso está estigmatizado desde já como que seria uma nova CPMF, contra o que a grande resistência. O governo diz que no bojo de sua reforma tributária ainda ser apresentada, ia ser apresentada, insisto, há muito tempo, desconfiança. No bojo dessa reforma viria a desoneração mais ampla, mas para financiar essa desoneração mais ampla seria necessário esse novo imposto, essa dita nova CPMF. Repito, a resistência no parlamento a isso é muito grande. Resiste também o presidente Jair Bolsonaro à ideia de algo como uma nova CPMF, esse imposto sobre pagamentos digitais. Mas a resistência já foi maior. Isso porque Paulo Guedes também associa esse novo imposto ao financiamento do programa Renda Brasil. Esse é o gatilho mais recente que faz com que a resistência ceda um pouco. O Centrão
começa a olhar para isso que seria a nova CPMF com novos olhos, porque tem grande interesse político-eleitoral na existência desse programa Renda Brasil. É aquele que, em certo sentido, representaria a continuidade do auxílio emergencial, um programa de renda mínima que incorporaria o Bolsa Família e ampliaria em muitos milhões a base de beneficiados, inclusive subindo o valor. Fala-se que, em vez de 190, nós iríamos para quase R$300 nesse benefício. É muito importante, que as pessoas precisam de ajuda, mas é um grande programa de natureza político-eleitoral também. Associar a nova CPMF ao financiamento desse programa é um argumento que começa a quebrar resistências. Vejam que se falava que o veto seria analisado esta semana e possivelmente derrubado. O parlamento havia convencionado que derrubaria o veto e, portanto, prorrogaria a desoneração dos 17 setores até 2021, mas já ficou para a semana que vem. Isso é um sinal de que a negociação está acontecendo. Esse é o lugar em que nós estamos. Muita desconfiança, mas alguma cessão de espaço para a chance dessa nova CPMF. Eu quero lembrar aqui, ainda remontando a maio, quando nós discutíamos o financiamento desses programas, do auxílio emergencial e da transformação dele no que seria um Bolsa Jair, como eu já chamava lá atrás, a Sheila perguntou para mim, mas Andreasa, o dinheiro vai vir da onde? O que você acha? Como é que vai fazer? E eu falei, Sheila, é imposto, nós que vamos pagar. Ela, eu não acredito. Acredite. E nós caminhamos para isso, de verdade. Até porque soluções alternativas não existem. Dia desses, o ex-presidente Lula falou em imprimir dinheiro para controlar a situação, depois a gente pensa na dívida pública, o que seria uma tragédia. Você vai criar pressão inflacionária, você vai combater a doença com um remédio que mais para frente vai trazer uma doença ainda mais grave. Não há, no horizonte, solução que não inclua, pelo menos segundo a visão de tudo quanto é economista, a criação de impostos. Pode esquecer. O governo diz que não, os estados dizem que não, mas em algum momento essa tunga virá e será inevitável. Ô Andreasa, essa voz isso mesmo. Essa voz sensual de Marina Lima aí é devido ao jogo de ontem? Então, o nosso ouvinte aqui, deixa eu achar o nome dele, o Jorge Cuesta, no chat no YouTube, pergunta, que voz é essa, Andreasa? Sempre Flamengo sempre eu hei de ser. É voz disso. Você sentiu o respeito? Começou o hino, Andreasa, calou. Automaticamente. Calou. Ô, Megali, é muito respeito. O Jorge pergunta se eu estou doente. Eu sou doente, né? Ontem, eu tava blasé, né? Porque eu era contra a realização do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Eu achava que o campeonato não deveria ter havido, deveria ter sido encerrado. Então, eu estava muito a contragosto, desapaixonado, assistindo ao jogo, mas aí, Megali, pessoal, veio o gol aos 49 e eu explodi como um animal na janela, gritei um gol visceral, guardado há meses, uma coisa horrorosa, a família em pânico. Palavrões. Quase uma coisa horrorosa, uma coisa realmente vergonhosa, e a voz foi embora. Assim, tá desse jeito, também contribuiu para isso um single malt, que ontem tava frio, então. Torcedor de single malt, que coisa maravilhosa. Frio quer dizer o quê? Tava o quê? Uns 27 graus aí no Leblon? Não, tava no termômetro de onde eu moro, um pouco mais alto no Leblon, 17 graus. Tava frio. 17 graus aqui em São no Paulo, Rio de Janeiro, 13, rapaz. então. Ô, Andreasa, vamos... Para passar um pouquinho pela sua editoria, você é um especialista em música, eu opinava mais cedo que, embora o hino do Flamengo seja muito bonito, ele é o terceiro mais bonito do Rio de Janeiro, o que não é demérito nenhum, tá? São todos do Lamartine Baba. Exatamente, todos. O América, o que ele mais caprichou, porque é o time do coração dele. Ser o terceiro hino mais bonito do Rio de Janeiro é como você ser o terceiro colocado na NBA. Mas qual é a sua lista? Na minha opinião, nessa ordem, Fluminense, América, Flamengo, Botafogo e Vasco. Rapaz, você sabe que eu acho o hino do Botafogo muito bonito. Eu gosto muito do hino do Botafogo e do Vasco. Eu acho do Flamengo o mais bonito de todos no mundo inteiro, mas depois do Flamengo, eu tenho uma disputa aí entre... Eu acho o hino do Botafogo, essa introdução, o hino do Botafogo é muito bonito. Alô, Marcos Lacerda, aí, ó. Eu também gosto. É muito bonito esse hino, gente. Botafogo
Maravilhoso, né? Me lembra Bete Carvalho também, eu tô muito emotivo. Sabe que eu, como moro em São Paulo, né, o Andreasa, não vivia a cultura do futebol carioca lá nos anos 80, e eu só descobri como era o hino do Botafogo, não tô sacaneando o torcedor do Botafogo, não, de jeito nenhum, em 1989, quando com o gol do Maurício, o Botafogo venceu o Flamengo no Maracanã. E aí, ao final do jogo, tocou o hino do Botafogo e eu falei, porra, mas que hino bonito. Porque o do Flamengo, do Fluminense principalmente, que ganhava muito naquela época, né? Assis e Washington Assis, Romerito. Eu já conhecia de cor, do Vasco também, mas do Botafogo eu nunca tinha ouvido. Quando eu ouvi, fiquei encantado. Eu tava lá nesse jogo em 89, foi triste, foi quando a minha infância acabou. Eu tinha 9 anos ali, eu amadureci profundamente. Ô, Megali, eu acho o hino do Botafogo, eu devo dizer, sem clubismo, eu acho o hino do Botafogo mais bonito, mais emocionante. Meu pai era botafoguense, queria que eu fosse Flamengo, porque ele era um grande sofredor, e meu pai morreu, olha que coisa curiosa, meu pai morreu em fevereiro de 89, desse ano, talvez a minha infância tenha acabado antes. Morreu em 89, fevereiro desse ano. O ano em que o Botafogo seria campeão depois de 21 anos. Ele não viu esse título e por causa disso ele me fez ser Flamengo, eu e o meu irmão, porque não queria que nós sofrêssemos como ele sofria como botafoguense. Olha o que é o então, pai, né? Eu tenho grande respeito pelo Botafogo e esse hino é muito bonito. Muito bonito. Andreasa, eu lamento muito que seu pai não tenha visto esse título, mas que ele me perdoe lá do céu pelo que eu tô falando aqui, mas o gol foi roubado, hein? Maurício, se tivesse empurrou o zagueiro ali antes de fazer o gol. Deslocou o Leonardo, né? O Leonardo, depois campeão mundial com a seleção, uma falta claríssima. Se tivesse VAR, aquele título era do Flamengo. Mas o futebol é isso, né? Grandes memórias. Agora vocês vejam que coisa, né? O Flamengo é campeão e nós já ouvimos os hinos do Botafogo, de todo mundo, do agora chega. Agora volta do Flamengo aí, né, por favor. Você não enjoou ainda? Só esse ano você já ouviu umas 4 vezes. O do América é muito bonito também. O Lamartine Babo era americano, né? Era torcedor do América. Sabe o que me encanta? Só pra encerrar aqui esse papo. No hino do Fluminense é aquela passagem fascina pela sua disciplina o Fluminense. Eu acho essa poesia maravilhosa. É esse trecho que me conquista. É bonito, sim. Mas são todos muito bonitos. Vamos com o Flamengo. Esse é o Bangu. O Bangu. O Bangu tem um hino que é bonito também, mas que cita 2 outros times, né? O Flamengo e o Fluminense. Bangu. Campeão estadual de 66. Tá bom, né? Chegou a Sheila aqui pra dizer que o hino mais lindo do mundo é o do Corinthians. Isso. E assim a gente se despede, então, do Andreasa, é isso não? Com essa Cadê frase. o hino do Flamengo? Mas a gente já tocou, logo que ele tava falando. Lembra que ele parou de... Pronto. Tá bom, então. Vou te levar lá em casa um dia, Andreasa. Tá contando mais cedo, eu tenho uma calopsita de um vizinho que fica assoviando o hino do Flamengo o dia inteirinho. Maravilhoso. E é só o começo. Isso. Eu trabalhei numa empresa, desculpa, mas o papo tá bom. Eu trabalhei numa empresa que tinha é o papagaio que responde, né? Papagaio responde. Então, tinha um papagaio e o dono era vascaíno, apaixonado pelo Vasco, e tinha esse papagaio. E eu todo dia de manhã chegava cedo e ensinava o hino do Flamengo baixinho pro papagaio. E o papagaio começou a cantar. E depois começou uma investigação na empresa para saber quem era que tinha ensinado. Tinha sido eu. Quem tinha ensinou isso? Andreasa! É. Andreasa, um beijo, parabéns pelo título. Mas pelo menos ele ensinou isso, não ensinou vice. Nossa! Beijo, Andreasa, parabéns. Beijo, pessoal. Tchau.